Opa, não era essa a imagem que eu ia colocar, mas vai ser essa que vai ficar. Tá aí o Frossar na tela, fim da novela, saúde, tomando uma cervejinha, me parece um boteco, maravilha, adoro um boteco. E aqui embaixo o tweet. Fim da novela, confirmando a informação trazida pelo César Luiz Merlo, Jorge Sampaoli é o novo treinador do Atlético. Contrato assinado até o fim de 2027, hein? Não é só até o fim de 2026, não, até o fim de 2027. Rapaz. E só para também não deixar de dar os créditos aqui, o Vinícius Nicoletti da ESPN também trouxe a informação. Eu até vi primeiro aqui no Vinícius Nicoletti, antes até do César Luiz Merlo. Então, tá dado aí os créditos ao Vinícius Nicoletti da ESPN. Jorge Sampaoli será o técnico do Galo. Na reunião desta terça-feira, o clube e o treinador chegaram a um acordo na questão esportiva. Faltava ao lado financeiro, o Atlético fez uma contraproposta para o técnico, as partes negociaram salários e premiações e também se acertaram. Então é isso. Sampaoli fechado com o Galo, segundo a gente pode afirmar aqui pelo menos três fontes, né? O Frossar, o César Luiz Merlo, as três fontes não, três jornalistas, né? As fontes foram quem passaram as informações para eles. Mas, segundo os três, então, confirmada a contratação de Sampaoli, segundo o Frossar e o César Luiz Merlo, confirmado a assinatura de contrato, né? O Nicoletti não chega a confirmar a assinatura do contrato. E eu, meus amigos, estou aqui igual o nosso querido Frofro comemorando. Um brinde Acho, a Jorge. Um brinde a Jorge. acho uma comemoração cabível por se tratar de Sai Cuca vem Sampaoli hoje. É um upgrade monstruoso. Mas assim, eu tenho minhas ressalvas quanto ao Sampaoli, principalmente a parte temperamental do Sampaoli, como que isso vai afetar esse bando de elenco mimado que tem a equipe do Atlético, esse bando de jogador. Eu tô tentando não tomar processo, mas esse tanto de jogador meio pau mole, sabe? Essa Oh, coisa, essa coisa. você pode se colocar numa forma um pouco mais distante e falar assim: os jogadores que a torcida alega que são come-dorme. Isso, é perfeito. Perfeita colocação. Os jogadores que, segundo a torcida, a qual eu não faço parte, mas segundo a torcida, querem receber salário para não apresentar em nada. Então, assim, famoso, né, que Come-dorme. tá lá por come e dorme. Perfeito. Eu tava tentando outra expressão, mas é essa aí. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas quanto ao comportamento, ao temperamento do Sampaoli e sua comissão técnica, incluída do fisioterapeuta, que não sabemos se vai integrar a comissão técnica de Sampaoli, o fisioterapeuta que tem um histórico amigável com o Pedro do Flamengo, um histórico assim de um carinho tão grande quanto o Thiago Fernandes tem com o Sampaoli. Dizem as más línguas, né? Novamente, vamos botar na boca da torcida do Atlético. Alguns torcedores do Atlético defendem a hipótese do preparador físico do Sampaoli, que desceu o box no Pedro, fazer um sparring, digamos assim, com o Júnior Santos. Tem um apelo da torcida nesse sentido, eu diria. Então, a questão é ver se ele vai chegar, né? Então, assim, esse temperamento do Sampaoli com esses jogadores mimados, eu tô curioso para ver. Eu tô bem curioso para ver se a diretoria vai dar respaldo pro Careca tatuado ou se vai continuar mimando esses jogadores, claro, que não vem entregando nada com a camisa do Atlético, né? Mas qualidade o Sampaoli tem, é um treinador que pensa diferente dos brasileiros, é um treinador melhor do que os brasileiros, é um treinador que tem variações táticas, é um treinador que tem formas diferentes de jogar, por mais que os últimos trabalhos dele, o último trabalho dele foi no Rennes, se eu não me engano, no começo do ano aí, desde janeiro ele não trabalha em mais nenhum time, o trabalho dele no Rennes não foi bom, mas assim também, né, time mediano da França, né, pô, Exatamente. né, É difícil, né? não não dá muito pra ter uma análise justa, né. Então, assim, eu acho válida, eu acho mais para um momento de desespero do Atlético, é um momento do Atlético de desespero. E vai ter um setembro aí pica. Vai ter um setembro aí com jogo de volta de Copa do Brasil, decisão de Sul-Americana com um jogo na altitude, Botafogo e Santos. Só isso É, vai é, ser o setembro do Atlético.
Eu até tinha isso aqui em algum lugar, não tô conseguindo achar mais. Mas tem todo o calendário do mês do Atlético. E do dia 11 até o dia 20 são 9 dias, 4 jogos. 10 dias, né? Porque o dia 11 é um dia e o 20 é. Então, 10 dias, 4 jogos. Então, vai ser. Assim, o São Paulo vai assumir. Vai ter esse tempo aí da data FIFA pra tentar passar os preceitos básicos do estilo de jogo dele, o perde pressiona, amplitude, um estilo posicional no sentido da amplitude mesmo, de abrir o campo, né? Uma coisa, uma lógica meio de futsal, que o ala tem que estar pisando na linha sempre. Eu, como ala de futsal, já ouvi muito isso do treinador, mandando pisar na linha e aprendi, né? Então, acho que esses jogadores que já têm muito mais experiência do que o Danilo de 13 anos vão ter a capacidade de entender o recado rapidamente. Falando brevemente sobre isso daí que você abordou, da questão do trato com os jogadores e com, enfim, com os funcionários mesmo, né? Porque tem toda essa celeuma do Sampaoli não dá bom dia, o Sampaoli é chato, que não sei o que e tal. O Júnior Alonso falou muito bem. Não precisa de treinador que dá bom dia, não precisa de treinador que resolve problema, porque o Atlético tá cheio de problema. Então, se o jogador mimado, o jogador come dorme, como a torcida gosta de dizer, é, é um problema, então o Sampaoli vai tirar esse vagabundo da zona de conforto. O Sampaoli é maluco da cabeça. Tem um caso do Guga no Charla Podcast contando de um jogo que o Atlético estava vencendo de 3-0, finalzinho de jogo, e aí tem um lateral pro Atlético. Aí o Guga vai no miguezinho, trotezinho, chega lá, bateu lateral, jogo sem torcida, né? O Sampaoli não chegou a treinar o Atlético com torcida, o único jogo com torcida que ele esteve presente no estádio foi o Clássico Atlético Cruzeiro 2020, antes da pandemia. Ele não comandou o time nesse dia, já estava contratado, mas assistiu o jogo da arquibancada da Arena Independência. E o Sampaoli, ele vai pegar e vai sacudir esses caras, porque nesse caso que o Guga conta, ele tava no miguezinho e o Sampaoli grita com ele, de um jeito que a transmissão inteira percebe que o Sampaoli tá puto com o cara que tá ganhando de 3-0 porque ele tá dando migué pra não bater o lateral, entendeu? Então é isso que precisa no Atlético, acabar com esse comodismo, com essa gestão blasé imposta pelos novos donos que contratam pessoas que se adequam ao seu tipo de processo, posso dizer assim, eu acho que é a maneira mais correta de colocar, e aí acaba gerando essa gestão que o torcedor avalia como sem cobrança, né? Que gera esses jogadores que, novamente, como o torcedor avalia, come e dorme. Então, o Sampaoli, a ideia da torcida para pedir o Sampaoli, é claro, é para voltar a ver o time jogar futebol, porque o que o Cuca praticou durante esses 8 meses, durante esses 9 meses, não foi futebol? É para isso também. Mas é principalmente para tirar jogador, dirigente, dono, todo mundo que for, até o roupeiro, da zona de conforto. Porque o cara é doido e, novamente, se precisar do preparador físico dele e dar tapa na cara de jogador para fazer acontecer, ele vai fazer. Porque não é só ele o doido, não. A comissão técnica é toda doida também. E o Galo também é doido. Então é isso. Hum, É isso, perfeita descrição. Eu acho que é por isso também que a Atlético está se identificando. Eu, particularmente, como aposta a longo prazo, eu acho que o Martin Anselmi, que não quis vir, que estava refletindo depois melhor. Até uma questão sobre isso que é bom de falar, o Anselmi não vai ser divulgado isso dessa forma em lugar algum, até porque quem poderia dizer isso especificamente é só ele. Mas ontem a torcida invadiu o Instagram do Anselmi, meio que tipo assim, você não vai vir não, você não vai vir não, que nós quer o Sampaoli, você não vai vir não, você não vai vir não. Final do dia ele não veio, recuou, tava muito animado, queria assumir o Atlético, segundo as informações que foram passadas pelos colegas, né, pelo Frossar principalmente, que estava acompanhando esse caso, até foi citado, até pelo Léo Dias hoje, se não me engano, mas hoje eu acho que ele foi citado por causa do Sampaoli. Mas enfim, recebeu os créditos de várias pessoas por essa notícia com relação ao Anselmi, e a torcida fez pressão no Instagram dele, aparentemente ele não gostou da recepção que teve e pulou fora do barco. A leitura que eu faço é essa, né?
Agora, comprovação disso é só se ele falar sobre o tema. A gente não vai ter como saber, é mera especulação, mas eu acho que isso influencia da mesma forma que influencia o bem, né? O jogador que tá em negociação com o clube, a torcida vai lá invadir pedindo pro cara vir, etc. O cara sabe que vai chegar bem quisto pela torcida. O efeito contrário também pode surtir efeito, né? O efeito pode surtir efeito. Mas assim, eu acho que pode ter acontecido também, mas volto a falar, né? Particularmente eu acho que pensando a longo prazo, talvez seria uma opção mais interessante. A questão é que o desespero do Atlético, que hoje vive uma situação desesperada, está perto da zona de rebaixamento. Tem um 2-0 contra seu maior rival na competição, na Copa Nacional. Na competição internacional vai pegar um adversário difícil na altitude. Então, assim, e não tem elenco para essas 3 competições, tá? Não tem elenco. E aí, então, assim, a situação é desesperadora. Eu acho que não teria como, não daria certo um Só cara. uma observação, que você falou, quando você fala do não tem elenco, eu concordo discordando por causa da mudança de data do calendário. Caso passe na Copa do Brasil, indifere se cair ou não, entendeu? Não faz diferença. O calendário, as próximas fases são só depois. Sim, aí teria que ficar só as duas competições, sul-americano e brasileiro. Mas de Que qualquer vai jeito, ficar de qualquer não é. forma. Não é isso. Mas não é tão farto assim. Eu acho que, por exemplo, tem um jogo quarta e domingo, por exemplo, ele sacrificar 2, 3 jogadores, talvez os que entrarem não vão ter a mesma qualidade. E, estando perto da zona de rebaixamento, é perigoso. Então, assim, eu acho que a longo prazo não daria certo para esse momento. Teria que ser alguém enérgico, teria que ser alguém para resolver esse problema imediato. E dentre os nomes possíveis, chegar a especular em Twitter, chegar a especular Lisca doido, gente. Aí vamos. Aí É. é Eu até. acho que isso é mais por causa da fala do Lisca recente, né? Falando que gostaria de treinar o Atlético e tal. Ah, mas aí, meu querido, aí é foda. O Messi, eu queria, né, se eu fosse dirigente do Cruzeiro, ia falar, eu quero ter o Messi aqui, mas caralho, tá ligado? É foda, né? Lisca crazy, essa altura do campeonato, na Série B já é uma insanidade. Treinar um time grande de Série A, meu Deus do céu. Então, assim, dentre as opções possíveis, eu acho que o Atlético acerta. E informação aqui, né, que só para fechar esse assunto Atlético e Jorge Sampaoli, eu vi alguns colegas no Twitter, principalmente, falando que a diretoria atleticana foi convencida por pessoas de dentro do clube a buscar o Sampaoli, porque eles não queriam o Sampaoli. Tanto que tentaram outras opções. Martin Anselmi, que já estava quase fechado, entraram em contato com o Zubeldia, com o Pedro Caixinha foi sondado também. Então, assim, o Sampaoli eles não queriam trazer. Mas a cúpula alvinegra foi convencida de que seria a melhor opção até para meio que dar um sossega-leão na torcida. Então, assim, mostra como estão perdidos os nossos queridos 4Rs, donos do Atlético. Até sobre isso, né? A gente. Bom, primeiro vamos ler o chat aqui. O Pedro Lucas comentou: eu gostaria do Lisca no Atlético. Deve ser cruzeirense, né? Porque. Pô, Ou você quem não. sabe, né? Vai saber a opinião do cidadão. Às vezes ele realmente acha que o Lisca poderia fazer um bom trabalho. Não, não sou eu que vou julgar a opinião dele, né? E o Gui Vidal soltou aqui: Sampaoli era a melhor opção, tendo em vista o cenário da equipe e o mercado. Eu concordo. E acho até, adicionando uma outra questão aí, o mercado de transferências, né? Que se fecha hoje. Então, não vai trazer 50 mil refuerzos ainda, né? Só pro ano que vem, se ele provar que ele merece ser treinador do Galo no ano que vem. Então, acho enfim, o tempo perfeito, não podia ser melhor. Inclusive, pensando por esse lado do quero 360 mil refuerzos. Ô, Cleison, só uma pausa breve, porque tem anúncio, viu? Clube Atlético Mineiro começa a anunciar Jorge Sampaoli. Tá aqui, ó. Você consegue ver? Não consegue, né? Vai ter que ver no delay aí. Mas é uma imagem da Arena MRV com a famosa cadeirinha de boteco da Brahma, que o Sampaoli, na sua estreia, jogou no Castor Cifuentes contra o Vila Nova em 2020, pelo Campeonato Mineiro, ficou assentado na cadeirinha da Brahma
Então isso aqui já é o começo do anúncio da contratação de Jorge Sampaoli pelo Galo. Um brinde, amigos. Um brinde. Perfeito, perfeito. A gente já debruçou sobre. Calma aí, a gente se debruçou sobre o assunto. Jorge. Você tá andando com o Thiago Fernandes. É. Thiago Fernandes que se debruçou de outras formas com Jorge Sampaoli. Vou Mas aí já voltar aqui falou. vou voltar aqui pra tier list que a gente já falou do nosso querido Sampa cabeça de Rolon, mas nossa, que felicidade. Puta que pariu, que felicidade. É, a felicidade que infelizmente vai durar até o fim do mês, mas assim, a gente torce por você. A gente torce pela sua ilusão. Esperamos aí o nosso A careca ilusión de traga. jugar fútbol, jugar pasión por el balón. Espero que o nosso careca traga pelo menos entretenimento. Sair na mão com alguém, tá ligado? Algum jogador falar mal dele. Eu acho que o Dudu vai ser um dos primeiros a rodar, mas assim, vai ser legal.